Olá, sejam todos muito bem-vindos à estreia da série sobre Node.js. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre a história, as características e o que torna essa plataforma tão especial e tão diferente das outras. Bom, o Node ele não nasceu com a intenção de levar o JavaScript ao servidor, tá bom, pessoal? Tudo começou quando o Ryan Doll, que na verdade era matemático, tá? Então, durante o PhD dele em matemática, ele começou a ver que as coisas já não estavam mais fazendo tanto sentido para ele, tá? E aí, ele comprou uma passagem e foi para a América do Sul. Ele foi para o Chile, tá bom? E ele estava na época com pouco dinheiro e tinha um amigo dele que já trabalhava, né, desenvolvendo software, especificamente com a linguagem PHP. Então, como o Ryan já tinha alguma experiência com programação, ele começou a trabalhar com PHP e foi desenvolver websites, tá certo? E aí, na época, estamos falando aí de 2006, ele ficou extremamente impressionado com uma barra de progresso que ele viu, né, enquanto você fazia upload de fotos no Flickr. E aí ele começou a pensar em como aquilo poderia ser feito. Inicialmente ele pensou, pô, mas com certeza a DOM, né, a Document Object Model, deve ter algum tipo de suporte, né, a isso, já que quando você vai enviar um arquivo, você tem, teoricamente, condições de saber quantos bytes já trafegaram naquele socket. Mas aí ele se deu conta que não, que isso era feito por meio de requisições, né, que eram feitas em paralelo para o back-end, para perguntar, e aí, quanto é que eu já transferi? E aí, quanto é que eu já transferi? Então, com base nisso, ele começou a ver que as tecnologias que a gente usava na época, elas não davam um suporte tão interessante a esse tipo de processo. Tá bom, pessoal? Ele começou a se dar conta que a forma como a maior parte das plataformas lidava com I/O estava errada. Tá? Então, como é que tudo funcionava? Tá? Conforme eu vou fazendo requisições, olha só, em geral, eu começo a ter threads, tá certo? E essas threads, elas ficam esperando, tá? Elas ficam sempre aguardando que alguma coisa aconteça. Tirando em aplicações que têm um uso intensivo de CPU, que a gente vai discutir bastante aqui nesse episódio, né? A maior parte das threads em aplicações tradicionais, elas acabam esperando algum tipo de I/O bloqueante. E aí, quando ela espera, ela acaba ficando, né, gastando a maior parte do seu tempo dormindo em estado de wait. Tá bom? Então vamos voltar aqui para esse desenho que é bem interessante, tá? E aí, você imagina que você recebeu uma requisição e essa requisição ela executou uma query, vai buscar dados do banco, então ela vai esperar, né, essa resolução e volta. Outra thread pediu, né, para você recuperar um arquivo do disco, ela vai lá, recupera e aí você fica esperando até que você tenha o resultado e aí você pode colocar isso no body do response, devolver, codificar do jeito, né, que foi solicitado e aí devolver. Tá bom? Bom, como as threads acabam passando a maior parte do seu tempo dormindo, a gente começa a se pensar assim, poxa, mas será que eu tenho como alocar menos recurso? Né? Porque você imagina um ambiente de alta concorrência, né? Conforme o número de requisições vai aumentando muito, a gente pode começar a ter dificuldade. Então, especialmente naquele problema inicial, né, da barra de progresso, você imagina que o upload pode demorar 5, 6, 10 minutos, tá? Às vezes até mais. E aí, para que você possa informar quantos por cento já se passaram, né, você vai ter que ficar fazendo requisição por um bom tempo e a tendência, conforme o número de clientes aumenta, é ter uma concorrência muito intensa. Tá bom? Então o problema inicial do Node era esse. Era como fazer I/O de um jeito diferente. Tá certo? Esse era o desafio do Node, não era levar JavaScript para o servidor. Isso foi consequência, tá? O problema inicial era esse, era como fazer de um jeito diferente, de um jeito em que a gente alocasse menos memória, de um jeito que a gente criasse menos thread, tá certo? De um jeito que a gente tivesse a possibilidade de ter mais concorrência. Muito bem. Como é que eu faço então para ser mais eficiente? O que o Ryan acabou propondo foi o seguinte, tá? A gente tem um Event Loop, esse é um dos principais componentes, tá certo, do Node.js, a gente vai falar muito sobre ele aqui nesse vídeo. Né? Então, eu tenho um Event Loop que roda numa só thread, e a gente vai discutir essa ideia, né, como é que fica a escalabilidade nesse caso. E aí, esse Event Loop, que é single thread, ou seja, eu só tenho uma coisa sendo processada de cada vez, tá bom? Mas isso não quer dizer que eu não possa escalar, tá? Ele vai delegar, ele não vai ficar esperando, ele não vai lá na mesma thread fazer I/O, esperar e devolver. Não, ele vai delegar para uma outra, um outro componente que eu estou chamando aí de pool de threads,
Tá certo? Então assim, mas o Node é single thread? É uma afirmação difícil de fazer, sabe por quê? Ele é single thread no event loop, mas ele não é single thread no I/O, certo? Ele faz I/O não bloqueante num pool de threads que tem, inclusive, inicialmente 4 threads alocadas, tá certo? Você está vendo aqui 4. Quando, né, este I/O é finalizado, tá certo? Isso vai ser agendado para entrar no event loop e ser processado. Então a gente tem uma arquitetura muito diferente em que eu não tenho threads em estado de wait, tá bom, pessoal? Se eu tiver uma concorrência muito grande, o que vai acontecer é que eu posso ter esse processo aguardando para entrar no pool de threads para fazer I/O, mas eu nunca tenho esse event loop bloqueado esperando alguma coisa, tá certo? A não ser que você tenha realmente uma tarefa com uso intenso de CPU, que eu vou falar também, né, sobre isso, aí a gente vai ter que pensar em como escalar, tá certo? Então essa é a proposta fundamental do Node.js, é para isso que ele nasceu, tá bom? Show de bola. Bom, por que o Ryan propôs isso? Ele já estava trabalhando, tá, na ocasião, isso aí já está falando de 2008 para 2009, tá? Num servidor chamado Nginx, né, que tem uma diferença fundamental em relação ao Apache. Ambos são web servers, tá certo? E o Apache, ele trabalha com alocação de threads por conexão, tá certo? Isso acaba num cenário, como ele mostrou aqui, tá? Esses gráficos são dele, né? Num cenário em que você tem alta concorrência, uma quantidade de requisições muito grande, a gente vê que a performance aqui, a resposta do Apache, ela começa a cair. Tá bom, pessoal? Enquanto o Nginx cai um pouquinho, mas se mantém muito mais constante. E se a gente for ver em termos de memória, você vê que o Apache ele começa a aumentar bastante, tá certo? O consumo de memória, enquanto o Nginx se mantém constante, porque ele trabalha com o event loop single thread, tá certo? Enquanto o Apache trabalha com a alocação de threads. Então, baseado muito nisso, né, foi que ele começou a construir o Node, tá certo? Então, o Node processa tudo numa só thread, tá certo? Num componente conhecido como event loop, tá bom? Esse é um dos fundamentos da plataforma, tá? Para te mostrar essa ideia, né, do event loop e que ele processa numa thread única, eu vou te mostrar um exemplo em que eu tô forçando a ideia, tá? Eu estou forçando a ideia de fazer um cálculo de número primo complexo, né, calculando muitos números primos, para que eu possa ocupar o CPU e te mostrar que requisições subsequentes não vão ser processadas, elas vão ficar lá esperando, só que como o event loop já está processando uma coisa, ele não vai conseguir processar outra, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, então eu vou startar aqui o processo, olha só, nodes, primes, single thread, tá bom? Executei. E agora eu vou lá no meu navegador, tá? E vou chamar, olha só, localhost 3000. Tá vendo que começou a processar um? Bom, eu vou abrir mais um e vou executar também. Você tá vendo que ele não processou a segunda requisição? As duas estão em andamento, ó, né? Somente quando ele terminou a primeira é que ele começou a segunda. Tá bom, pessoal? Então isso mostra, tá, que ainda que eu tenha a habilidade de receber múltiplas requisições, como o event loop está numa thread única, ele não consegue fazer esse processamento em paralelo. E como eu levei 12 segundos para fazer esse cálculo, tá bom? Nesse caso eu estou calculando esse número primo aqui, né? Então eu fico um bom tempo, né, calculando números primos até chegar nele, tá certo? E aí leva cerca de 12 segundos, então eu não consigo fazer isso a não ser que eu faça, né, a abertura de novos processos. Eu vou mostrar essa ideia, tá bom? Senão eu não faço isso em paralelo. Tá? Então outras plataformas, o que elas fariam? Quando ela recebe uma requisição, ela instantaneamente já abre uma nova thread e já sai processando. Se a tua máquina tiver suporte, né, tiver mais de um core disponível, sem dúvida nenhuma você vai aproveitar melhor. No meu caso, eu estou subutilizando os recursos que eu tenho na máquina, né, já que eu não estou aproveitando os outros núcleos. Tá bom? Então o Node ele é single thread, tá certo? E eu vou te mostrar, né, como a gente vai fazer para paralelizar isso. Tá bom? Bom, então, como é que eu escalo? Essa é a questão, né? Como eu estava falando antes, existe um pool de threads que são responsáveis por esse processamento de I/O. Então, nesse aspecto, em termos de I/O, você já está escalando naturalmente, tá certo? Onde você não vai escalar é o que eu te mostrei. Se você ocupar o event loop,
você não vai conseguir escalar, né, em um único processo. Tá bom? Para te mostrar essa ideia da existência do pool de threads, então eu já te mostrei a existência, né, do Event Loop, que é single thread, agora eu vou te mostrar a existência do pool de threads. Como é que eu vou fazer para te mostrar isso? Tá? É bem simples. Olha só. Pessoal, todo esse código aqui, tá? Esse foi o código, né, que eu utilizei para te mostrar o primeiro exemplo, tá certo? Do cálculo dos números primos. Isso vai estar disponível no GitHub, tá bom? Eu vou explicar esse código em mais detalhes ao longo dos vídeos, né? E eu vou te mostrar agora esse código aqui. O que eu estou fazendo? Tá? Eu tenho um arquivo chamado file.mov. Esse arquivo tem uns 2 GB. Né? Eu vou tentar ler esse arquivo seguidamente 6 vezes. Tá bom? Só isso. Para isso eu estou usando uma biblioteca chamada File System. Eu vou falar especificamente desses módulos, um por um, né, na sequência dos vídeos. Tá? Só que agora, o que eu estou fazendo? Eu só estou fazendo um read file e estou colocando uma função de callback, e eu só chego aqui dentro no momento em que eu termino de ler esse arquivo, ele está disponível para que eu possa executar alguma operação com ele, tá bom? Aí eu estou calculando esse tempo, né? E vou te mostrar quanto tempo leva para eu ler esse mesmo arquivo 6 vezes, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Vou desligar aqui, né, o primeiro exemplo. Ó, node files.js. Vou executar. Olha só, ele está lendo ali. Então aqui tem uma coisa muito interessante acontecendo. Você reparou que ele conseguiu ler diretamente, ao mesmo tempo, tá, os 4 primeiros pedidos, tá certo? Porque nesse caso aqui, ó, todos eles, você vê, ó, 2124, 2126, os outros também foram 2126. Ele conseguiu ler isso diretamente, tá bom? Porque ele tem um pool de threads e nesse caso eu até já deixei esse pool configurado em 4, já é o padrão ser 4, tá bom? Mas você poderia mexer nessa quantidade. Só que só vai dar efeito se você tiver contrapartida de hardware também para dar suporte, né? Senão não vai fazer diferença, ele vai ficar trocando de processo, trocando de thread, e aí você vai ter um tempo similar. Agora repara que as outras duas, elas tiveram que esperar essas aqui finalizar, tá bom? Quando essas finalizaram, aí essas aqui começaram. Tá bom? Lembrando que o tempo de processamento vai depender muito. Como eu estou gravando o vídeo ao mesmo tempo, eu já estou ocupando o processador, né, com alguns processos. Então, dependendo da sua máquina, você vai ver um tempo menor, maior. Dependendo da disponibilidade de cores, você vai ver um resultado possivelmente diferente. O mais importante aqui é que eu tive, né, um paralelismo de 4 pedidos de leitura de arquivo. E aí esses 2 foram feitos depois. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho de como escalar agora a ideia do Event Loop. Porque você percebeu que em termos de I/O eu já tenho escalabilidade. Agora em termos de Event Loop, não. Né? Então a maneira como eu escalo isso no Node é criando novos processos. Tá? No ambiente de produção, naturalmente a gente vai estar em máquinas que já têm uma capacidade de processamento maior. Então você, em geral, não vai rodar isso em produção em um só núcleo, você vai acabar subindo vários processos para que eles, né, tenham uma ocupação melhor desse hardware e, além disso, né, você deve ter algum tipo de balanceamento de carga na entrada das requisições. Então você recebeu lá múltiplas requisições, só esse balanceador de carga, né, que pode ser um Apache, pode ser um Nginx, ele já vai começar a te direcionar para máquinas diferentes. Essas máquinas diferentes ainda têm múltiplos cores, tá certo? Com múltiplos processos, que é o que eu vou mostrar agora. Tá bom? Então olha só, Primes multithread, o que eu vou fazer nesse momento, tá? Enquanto o Prime single thread, ele tratava o recebimento de requisições, tá vendo? Cada requisição que eu recebo, eu caio nesse callback e fico nele. Só que como esse callback está ocupando muito o CPU, ele não solta. Então as outras ficam esperando, tá bom? No Primes multithread, o que acontece? Eu estou usando um módulo chamado cluster, que eu vou falar em detalhes em vídeos subsequentes, tá certo? Em episódios, né, que ainda serão gravados, né? Olha só, eu estou fazendo fork, tá? Nesse caso eu fiz 4, tá certo? Então é como se eu estivesse subindo, tá, instâncias desse processo múltiplas vezes e assim eu acabo tendo uma escalabilidade maior. Tá bom? Então, eu vou executar agora. Aqui a gente vai ver que vai ter uma diferença. Tá? Node, Primes, multithread. Olha só.
Então, vamos fazer de novo. Ó. Rodei essa thread, né? Rodei a outra, e aí, tá vendo que eu tenho uma alocação diferente? Eu efetivamente startei isso em dois processos diferentes. Tá bom? Então eu tenho, nesse caso, dois event loops em paralelo. Como a minha máquina tem múltiplos cores, eu consigo efetivamente processar isso em paralelo. Tá bom? Se eu startar de novo, olha só. Tá vendo aqui, ó? 16573, 16575, 16576. Ó, isso aqui foi para outro ainda. Você tá vendo que foi 1 e 1? Isso quer dizer que cada requisição que eu fiz foi para um processo diferente. E aí você vai fazendo mais requisições, ó. Nesse caso, eu fui para o 7.3, eu fui para o 7.5, tá certo? Então, eu consegui ter escalabilidade, né? Por meio, né, de forma programática, eu fiz fork, né, de diferentes processos. Tá bom? Então, essa é uma forma que você pode fazer, e isso para te mostrar que sim, o Node pode escalar, apesar de ser single-threaded. Tá bom? Show de bola. Beleza. Para dar suporte ao Event Loop e ao Pool de Threads, o Node usa uma biblioteca chamada libuv. Tá, pessoal? Então essa é uma biblioteca multiplataforma, né, e ela é a responsável pela realização de I/O assíncrono. Tá? Então, além dessa implementação do Event Loop e do Pool de Thread, ela também dá suporte, né, a socket usando TCP, UDP, resolução de DNS, o acesso ao sistema de arquivos, a processos, entre outras coisas. Tá? Então eu recomendo fortemente que você entre em libuv.org e explore um pouco a documentação para você conhecer mais detalhes sobre ela. Tá bom? Show de bola, vamos falar então de linguagem. Tá? Já conhecemos uma parte do Node, vamos agora para outra. Tá? Então, como eu falei antes, o Node ele não nasceu para levar o JavaScript para o servidor. Na verdade, ele nasceu para ser uma plataforma que realiza I/O de forma assíncrona. Tá? Então o Ryan Dahl precisou buscar uma linguagem que oferecesse um bom suporte assíncrono para usar na plataforma. E aí ele pensou inicialmente em C, já que o Node ele é inscrito em C++, só que o C ele podia ser mais atraente para esse propósito. Né? Então ele tentou outras, estudou o Lua, na verdade ele gosta muito do Lua, né, do Haskell. Só que como essas linguagens elas já têm um ambiente muito síncrono, em que você tem muita biblioteca síncrona, né? O Ryan ele pensou que ele podia encontrar uma linguagem, né, com uma proposta mais assíncrona, e aí ele chegou no JavaScript, que tem uma sintaxe amigável e tudo já gira em torno de funções. Vale lembrar que o JavaScript já era muito utilizado nos navegadores, né, que já trabalhavam no Event Loop, então estava muito mais próximo daquilo que ele buscava. Tá bom, pessoal? Teve um outro fator também muito importante para a decisão de usar o JavaScript, que foi o seguinte. Já há muito tempo uma briga entre os navegadores para ver quem é o mais rápido. Tá certo? E nisso o Google Chrome vem se destacando cada vez mais, né, por conta de uma coisa chamada V8. Né? O V8 é a engine de interpretação de JavaScript alta performance que foi desenvolvida pela Google, tá certo? Então, ela é de código aberto, ela foi feita em C++, e ela não atende só ao Chrome, tá? Ela atende a mais softwares que eu vou falar na sequência, tá? Então, é ela que dá a alta performance do Node.js, porque de nada adianta você ter, né, um sistema que faz I/O assíncrono, que visa usar recursos de uma maneira muito otimizada, se você não tem a capacidade de interpretar JavaScript de um jeito performático, tá bom? Então, vamos ver o seguinte, será que o Node é rápido mesmo? Então eu preparei um comparativo bem simples, tá bom? Ele não é conclusivo em relação a quem é mais rápido, até porque isso depende de situação para situação, tá bom? Eu só estou comparando, tá, o cálculo de números primos com JavaScript, consequentemente usando Node e V8 e Java. Tá bom? Estou fazendo uma comparação super simples, tá? Eu vejo muitos comparativos injustos na internet que dizem assim, ah, o Node é mais rápido, ah, o Java é mais rápido, e aí a pessoa acaba comparando da seguinte forma, olha, eu vou executar aqui um JBoss ou um Tomcat acessando uma base de dados, né, de um lado, e aí o Node acessando do outro. Pessoal, esses casos têm muitos fatores para ser analisados. Por exemplo, no fim você vai estar comparando a qualidade do driver, né, a qualidade das estruturas de dados, né, de cada plataforma, as bibliotecas que cada linguagem utiliza. Então é difícil de ter um comparativo entre as duas. Tá? Então quanto mais complexo é esse ambiente, pior. Então eu recomendo o seguinte, é uma coisa aliás super simples. Tá? Quando você quiser saber quem é melhor para o teu cenário, você faz uma prova de conceito. Vai lá, né, pega um caso,
né, em que você precisa resolver, executa ele em Java, executa ele em PHP, executa ele usando Node, usando Python, usando Rails. E aí você começa a ver todas essas plataformas para ver quem te atende melhor. Tá certo? Claro que você tem que ter um conhecimento sobre a plataforma para usar o melhor dela, usar o melhor de cada uma. Mas uma vez que você já esteja fazendo isso, né, faz o teu benchmarking para fins próprios, ao invés de tentar comprar isso de outras pessoas, tá bom? Então essa comparação que eu vou fazer é super simples, tá? Eu tenho esse código aqui escrito em Java, chama primes.java. Basicamente aqui eu estou fazendo um laço para fazer o cálculo de números primos, é o mesmo que eu fiz agora há pouco, né, quando eu mostrei a ideia do event loop, tá certo? E aí eu estou fazendo isso em Java de um jeito super simples e eu estou fazendo isso também usando JavaScript em cima do Node, tá? Aqui eu deleguei ainda para o number útil, né, em que eu tenho a função isPrime. Essencialmente eu tentei chegar, né, o mais próximo possível do código, né? Deixar eles o mais parecidos possível, tá bom? E a proposta aqui não é dizer quem é o mais rápido, é só mostrar que o V8 ele é muito competitivo, tá bom, pessoal? Então, vou parar esse processo aqui e vou rodar. Olha só, node primes.js. Deixei ele rodando, inclusive esse é o mesmo que eu mostrei, né, no exemplo do event loop. Tá bom? Então, é esperado aí que ele leve entre 10 e 12 segundos, tá? Que foi o que a gente viu. Vai depender, claro, da tua máquina, vai depender do que você está processando naquele momento, de quantos cores você tem disponível, né? Então tá aí, ó, 11.3, tá bom? Vamos rodar em Java agora, ó. Java Primes, né? Eu já compilei previamente, tá bom? E aí, agora eu estou rodando a versão em Java. Isso vai depender também, claro, de que versão de Java você usa, que VM de Java você usa, tá bom? Então tudo depende muito, tá? Olha só o comparativo, eles ficaram praticamente juntos, tá? 11.3 para 13.3 foi pouca diferença, né? Isso depende ainda, se eu rodar várias vezes, você vê que esse tempo pode variar um pouquinho, tá bom? Então, isso só serve para mostrar que o Node ele tem uma performance bem legal, ele mesmo em computação, né, que usa intensamente CPU, ele se sai bem também. Tá? Mas a gente tem que avaliar cada aspecto da nossa arquitetura, tá bom? Eu só quis mostrar que o Node ele tem uma performance muito legal e não é à toa que ele equipa não só o Chrome e tornou o Chrome o que ele é hoje. O Chrome é muito usado, tem um market share muito expressivo, tá? Ele também equipa o Opera, né? Que é um outro browser também bem conhecido. Além disso, o MongoDB, o CouchDB também usam o Node e tem vários outros, tá bom? Show de bola. Então, vamos lá. O Node.js, pessoal, agora a gente pode condensar um pouco mais as coisas, tá? Então, você já entendeu que ele é basicamente uma plataforma, né? Para que você possa executar JavaScript no servidor, tá certo? Só que ela tem essa característica, né, de realizar I/O de forma assíncrona, tá? Ele é composto, então, pela junção de dois componentes muito importantes. Um deles é o V8, esse interpretador do Google, tá certo? De JavaScript, e a biblioteca libuv, né? E aí, você vai ter que considerar também os módulos que compõem o que a gente chama de Node.js Core Library, tá certo? Então eu tenho uma série de módulos escritos em JavaScript, a gente vai abordar em episódios posteriores, cada um deles, em HTTP, FS, String, Net, Crypto, Zlib, vamos falar de cada um deles, tá bom? E eles se conectam através, né, de bindings, né, em C++, com essa parte que está aqui mais embaixo, né, que é o V8 e a libuv. Tá bom? Então, esse é um pouco, né, do resumo do que é essa plataforma chamada Node.js. Tá bom, pessoal? Show? Beleza. Se você entrar em Node.js no GitHub, você vai poder ter acesso, né, a muita informação legal. Eu recomendo que você vá e veja, tá bom? Tem um número de contribuidores bem alto, são 860 contribuidores, tá? É um projeto também que tem uma atenção muito grande, né? Muita gente avalia, né, gosta do projeto, dá like no projeto, tá bom? Então eu recomendo que você explore um pouquinho o GitHub para conhecer melhor o Node, tá? Show de bola! Vamos falar de uma coisa legal que aconteceu. O Ryan Doll, quando ele começou a desenvolver o Node, estamos falando isso aí lá de 2009, há muito tempo, né? Obviamente ele não teria condições de desenvolver isso sozinho, sem funding, sem dinheiro, né? Então 6 meses depois, ele começou a buscar uma empresa para apoiar o projeto. E a maior parte das empresas que queria apoiar tinha algum interesse comercial muito agressivo, então isso, né, naturalmente fez com que ele se afastasse. E a Joint, tá, que é
a empresa que você vai ouvir falar aí como a apoiadora e hoje inclusive é a detentora da marca, né, do Node.js, a Joint tinha um interesse mais neutro. Ela estava desenvolvendo, né, na época, uma aplicação baseada em data center, ela queria vender serviços de data center e ela queria que o Node integrasse, né, essa plataforma que ela estava criando, mas não que ela quisesse vender especificamente o Node, ela queria vender os serviços, né, em cima de cloud, em cima de data center. E aí ela falou o seguinte: tá, Ryan, você vem trabalhar com a gente, né, financia o projeto e aí vamos ver onde é que a gente consegue chegar. E foi isso que aconteceu. Tá bom? Então a Joint bancou o projeto na época e conseguiu que ele fosse bem longe, tá? Só que chegou um ponto, pessoal, que aí uma empresa envolvida acaba complicando as coisas, e foi o que aconteceu, né? Os integrantes da comunidade, os core committers, começaram a sentir que as decisões não eram tomadas rapidamente, que a coisa estava muito amarrada, e aí um deles acabou fazendo um fork, criou o IOJS, né? Isso aí foi lá para meio de 2014, para 2015, tá certo? E aí esse fork foi feito e a gente, durante um bom tempo, né, mais ou menos um ano, a gente teve duas versões, eu podia dizer assim, de Node, tá? A gente tinha o IOJS e o Node.js, tá bom? Muito bem. Essa insatisfação, né, ela refletiu realmente nessa separação, tá? Só que aí, tempos depois, foi acontecendo uma reaproximação. Então, naturalmente, a Joint começou a abrir mão um pouco, né, da condução dos trabalhos, ela aceitou a criação de um comitê, e aí, lá para o final de 2015, né, estamos falando aí de setembro, outubro, a Joint acabou, né, aceitando essas condições, e aí o IOJS na versão 3.3 se juntou com o Node na 0.12 e deu origem ao Node 4. Tá bom, pessoal? Então hoje, deixa eu até mostrar aqui o site para você. Olha só, a gente tem aqui, né, já o Node 4.4, né, LTS, tá bom? E já tem também o Node 5.9, tá? Então isso aqui já é resultado desse merge, né, entre o Node.js 0.12 e o IOJS 3.3. Tá bom? Isso foi muito importante, né? A gente voltou a ter, né, a junção aí de várias equipes que trabalhavam em paralelo no Node, tá? Show de bola! Quem está usando o Node? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Hoje você vai ver, tá, todos os grandes players no mundo usando o Node. Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder também por um fator. Ninguém usa só uma plataforma, só uma linguagem, só uma abordagem. Mesmo em projetos pequenos, muitas vezes você tem lá o código do back-end escrito em Java, do front-end escrito em JavaScript, o build, né, usando muitas vezes Maven para a parte de back-end, Gulp para a parte de front-end, o teste rodando em Ruby. Então assim, ó, a gente já tem uma diversidade, né, tecnológica muito grande. Né? Então essas empresas, elas usam sim Node, usam uma parte da sua arquitetura. É muito legal que você vá depois no YouTube, né, e procure por Node.js e coloque um pouco dos nomes dessas empresas, como Netflix, PayPal, Uber, porque tem muita palestra, né, das pessoas dessas empresas explicando como eles usam a tecnologia. Tá bom? Então muitas vezes vai usar na API, vai usar em algumas partes bem específicas. Tá certo? Mas, claro, não é a totalidade absoluta. Tá bom? Então, no meu caso, tá, a gente trabalha intensamente com Node.js, né? Então a gente tem uma arquitetura muito baseada em Angular no front-end, né, e Node no back-end. Tá? E eu venho de Java, eu tenho 15 anos de Java, então alguns projetos ainda estão em Java, mas os projetos novos, todos eles, né, em termos de back-end, a gente já está fazendo em Node já há um bom tempo. Tá bom? E realmente eu gosto bastante. Eu vou falar do que tem também de pontos negativos, né? Pontos que a gente vai se preocupar ao longo, né, dos episódios dessa série, tá bom? E como é que a gente resolve eles. Show de bola! Bom, se você quiser começar a usar Node, né, o que você vai fazer? Você vai entrar no site e basicamente você vai baixar, né, para o seu sistema operacional, vai seguir as instruções e vai realizar a instalação. Tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ver que você vai ter acesso pelo seu terminal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos lá, ó. Node version, tá lá, 4.3, tá? Então isso vai te permitir usar o Node no teu terminal. E aí tem duas formas principais de você utilizar. Uma delas é usando o read eval print and loop, tá bom? Em que se você digitar, ó que legal, Node, ele vai entrar nesse console interativo, né? E aí você vai poder usar normalmente. Olha só, var nome igual, né? Ó. Né?
tá lá o nome. Se eu quiser criar, por exemplo, var pessoa é igual a um objeto, pessoa.nome é igual a nome, olha só, né? Você pode ir utilizando, e aliás é muito divertido, é muito interessante. Tá bom? Então você pode usar esse console interativo para testar código, né? Para de repente mostrar alguma ideia para alguém, eu uso muito para dar aula. A gente já usou bastante isso, né? Quem já assistiu a série Desvendando a Linguagem JavaScript, a gente usa o tempo todo esse console, tá bom? Então, recomendo bastante que você utilize também. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Beleza. Outra forma é você criar um arquivo JS, tá bom? Nesse caso aqui, ó, né? Eu vou fazer um Hello World bem simplesinho, ó. Cadê? Hello World, tá aqui, ó. Então, basicamente, ó, console.log Hello World, tá certo? Salvei com a extensão JS e aí basta você vir aqui, ó, clear, ó, node Hello World ou Hello World.js, você que sabe, tá bom? E ele vai executar esse arquivo para você. Tá? Então, para você realmente desenvolver suas aplicações de um jeito mais, né, definitivo, claro, você vai criar arquivos. Tá bom? Tranquilo até aqui? Beleza, pessoal. Então, uma última questãozinha, tá? É o seguinte, pô, e o Node, ele suporta ECMAScript 6? Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui no site, né, tem uma área de documentos e tá aqui, ó, ECMAScript 6 no Node, né? Então, há bastante tempo já que o Node vem trazendo o ECMA 6, só que você tinha que usar uma flag para dizer assim, ó, legal, eu vou usar o Harmony, então eu vou usar o ECMA 6. E aí, já na versão 4, você já suporta por padrão várias features sem a necessidade de usar alguma flag, tá certo? Então a grande maioria, tá bom, das novidades introduzidas pelo ECMA 6 já são suportadas por padrão no Node.js, tá bom? Tem algumas que ainda não estão tão estáveis assim, que aí você vai ter que usar, né, o ES Staging flag, tá bom? Mas aí fica a teu critério, tá? Eu recomendo bastante, né, e posteriormente a gente vai ter uma série falando só de ECMA 6, então eu recomendo bastante que você use, né, Arrow Functions, Generators, Let, Const, tem bastante coisa legal, tá bom? E que vai deixar o teu código muito mais legível e você vai se entender melhor com a plataforma, tá bom? Show de bola, pessoal. Então eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir. Tá? Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio em que a gente deu um panorama geral, né, sobre o Node.js. Né? Então não perca o próximo vídeo, lá a gente vai falar sobre Global Object, vamos começar a explorar algumas coisas, né, como console, process, né, require, módulo, tem muita coisa que está vindo por aí, tá bom? Não deixe de me seguir no Twitter, tá? Rodrigo Branas, né? Lá eu divulgo muita novidade, muita coisa que está vindo por aí nas séries, tá? No SlideShare também tem disponível os slides, né? Também não deixa de se inscrever no canal, só assim você fica sabendo em primeira mão, né, de todas as novidades, as novas séries, nos novos, né, episódios, tá bom? Também, se você quiser ter acesso a esse código, ele está lá no GitHub, então você entra lá, github.com/rodrigobranas, você vai ter lá um repositório chamado YouTube e todo o código disponível das séries, né, fica lá, tá bom? Conforme eu vou mudando, eu vou atualizando, tá certo? Então, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!